Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. A importância de um ambiente saudável. Para crescer de maneira saudável, todos precisamos de ambiente adequado, em que haja amizade verdadeira, alegria, cooperação e ajuda mútua, paz, segurança e muito amor. Era o que todos gostariam de ter. Mas como achar esse tipo de ambiente em meio ao mundo tenebroso e egoísta onde vivemos? Vejamos na história de Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, como ele o encontrou. Nenhum apóstolo no Novo Testamento foi tão influente quanto Paulo. Sob a direção do Espírito Santo, ele levantou muitíssimas igrejas do mundo gentil de sua época. Quando ainda respondia pelo nome de Saulo, apoiava os que apedrejavam Estevão e perseguia a Igreja de Deus. Contudo, em uma de suas jornadas para prender os cristãos, teve o encontro mais importante de sua vida. A caminho de Damasco, o Senhor Jesus o confronta com a luz. Diferentemente de tantas pessoas que apenas ouviram o Evangelho para serem iluminadas e salvas, Saulo precisou que o próprio Jesus lhe aparecesse. Em suas principais experiências como cristão, em virtude de seu caráter tenaz, contencioso e determinado, Paulo gerou muitos inimigos entre os judeus de Damasco, a ponto de desejarem tirar-lhe a vida. Tamanha foi a perseguição contra ele que precisou sair da cidade escondido num cesto e descido pelo muro. Levado para Jerusalém, sofreu o mesmo que em Damasco e foi conduzido à sua terra natal, Tarso. Tempos depois, Barnabé, o mesmo que o apresentara aos apóstolos em Jerusalém, foi até onde ele estava para buscá-lo e levá-lo a Antioquia, onde passou a servir com outros irmãos. Para ser útil ao Senhor, Paulo precisava mudar. Deveria cessar as discussões e brigas e simplesmente apresentar a Cristo. Barnabé, que tinha certa maturidade, em vez de introduzi-lo diretamente na obra do Senhor, introduziu primeiro no viver da igreja. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja. Atos capítulo 11, versículos do 25 ao 26. Havia ali um ambiente muito favorável à transformação de Saulo, com pessoas de culturas variadas, a palavra de Deus, o serviço ao Senhor, a direção do Espírito, jejum e oração, e muita unidade e unanimidade. Saulo aprendeu a conviver com pessoas de histórico e formação distinto dos dele. Ele teve de aprender a ouvir outros mestres e profetas e a coordenar-se com eles no serviço. Aprendeu que havia outras pessoas com dons e capacidade de servir ao Senhor. Se fosse rápidos, teria de acelerar o passo para acompanhá-los. Se fosse lentos, teria de esperar para andar no mesmo compasso. Nessa igreja ele aprendeu a ouvir o Espírito falando em seu interior e por meio de pessoas ao redor a depender do Senhor mais do que sua capacidade e por fim a negar a si mesmo por meio do jejum. Foi o ambiente saudável da igreja em Antioquia que ajudou Saulo a tornar-se Paulo. Foi ali que pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Esperamos, amado leitor, que esta nova edição também o auxilie a ser um pouco mais transformado.